diariamente para vocês compreenderem e aprenderem. Bom, sem mais demoras, vamos abrir a passagem bíblica, passagem que nós vamos meditar nessa oportunidade, livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Bendito para sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado para sempre seja o nosso Deus. Mateus capítulo 11, quem já achou, diga amém? Amém. Nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus abençoe a palavra dele em cada coração. Podem se assentar, meus queridos, amados. Exaltado para sempre é o nome do Senhor. Gosto muito de, na igreja, fazer o povo conclamar juntamente comigo. Mas hoje eu quero, já mesmo dentro do período da mensagem, poder exaltar o meu Senhor, dizendo: louvado e exaltado seja para sempre o nome poderoso, soberano, maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração para todos sempre. Amém. É um dizer muito profundo. Nós trazemos uma exaltação àquele que merece ser exaltado. Vou pregar dentro de um tema que podemos intitular como o Evangelho de Cristo proporciona descanso para a alma. Aleluia. É importante nós falarmos desse tema para a igreja, para o povo de Deus, e não só para o povo de Deus, para as pessoas de um modo geral, que estão com as suas vidas atribuladas, com as suas vidas muitas das vezes angustiadas por situações e sem saber onde encontrar a solução para ver a paz interior, para ver a paz de espírito, para ver a paz no coração. Onde essas pessoas podem encontrar a solução para esse tipo de situação? Então, nós queremos, nessa oportunidade, falar em alto e bom som
que o Evangelho de Jesus Cristo é que proporciona a paz para a alma, o descanso para a alma, para a alma aflita, a alma que está precisando em ter alento, ter descanso. Então, amados, nós poderíamos usar várias passagens bíblicas, poderíamos utilizar vários temas que nós poderíamos exemplificar para elucidar esse assunto. Mas eu quero já enfatizar com clareza um versículo que os irmãos já conhecem, eu sempre costumo relatá-lo aqui, que é João 14, versículo 6, quando o próprio Senhor Jesus ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, quando Jesus se apresenta ali como o caminho, você começa a nortear a fé das pessoas, porque muita gente pensa que muitos caminhos levam a Deus, as religiões levam a Deus, as tradições religiosas levam a Deus. Isso é o pensamento de muitos. E o próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, tinha muita gente indo após ele, seguindo, caminhando junto com ele, e depois aquele monte de gente virou as costas para ele, porque estavam atrás de Jesus, buscando receber dele milagres, apenas isso. Mas Jesus, quando perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra e falou: olha, dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é algum dos profetas. Aí Jesus virou e falou: e vocês? Eu quero saber de vocês, meus discípulos. As pessoas pensam, mas e os meus? O que pensam? Aleluia. Aí Pedro falou por todos os demais, falou: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E em cima daquela afirmação de Pedro, Jesus falou: eu te digo também que tu é Pedro, e sobre essa pedra, pedra significa alicerce, sobre esse alicerce do que você acabou de me falar, que eu sou o Cristo, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, quando ele se apresenta e diz: eu sou o caminho, ele está colocando um norte na vida da pessoa, ele está colocando um norteamento na caminhada do ser humano, para que as pessoas tirem os entendimentos errados. É como Pedro falou, muita gente está dizendo a respeito de você um monte de coisa, mas está tudo errado. E também é o que atualmente muita gente pensa: toda religião leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus, todos os costumes religiosos Deus está aceitando. E nós, como pregadores do Evangelho, temos que ser claro, objetivo e bem sucinto naquilo que pregamos, porque é missão nossa pregar o que está escrito, não ir além do que está escrito. E Jesus falou: eu sou o caminho, Aleluia. eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então só Jesus é o caminho. Durante um bom tempo na igreja, e eu tive a oportunidade em outros locais também, de até exemplificar isso. Se alguém perguntasse assim: como é que a gente faz para ir para São Paulo? Aí alguém chegava e dizia assim: pega qualquer rua aí,
No mínimo, você ia se perder em muito lugar aí, mas em São Paulo você não ia chegar. Mas se alguém chegasse e dissesse, pegue a Via Dutra, você chega lá em São Paulo. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou o caminho único, o caminho certo, o caminho onde você norteia a tua fé, o caminho onde está fundamentada a tua fé, e com esse fundamento da tua fé, você confessa Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, o meu Senhor, Jesus Cristo, o meu Salvador, Jesus Cristo, o meu mediador entre Deus e eu. Cada um tem que ter esse entendimento. Há uma mediação feita pelo Filho. O Pai não recebe qualquer adoração. E eu quero falar com toda certeza aqui, com muita clareza, que o Pai não recebe toda oração. Se a oração não for feita em nome do seu Filho Jesus Cristo, Deus não atende essa oração. Pastor, o senhor está sendo muito incisivo. Eu estou indo em cima do que está escrito. Jesus falou, eu sou o caminho. Ah, é qualquer caminho, é qualquer... Não. Ah, é qualquer religião? Não. É a igreja firmada, fundamentada na fé em Jesus Cristo, e o povo que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O povo que sabe quem é o seu Deus. O povo que sabe quem é o seu Senhor. E o povo que quando ora, ele ora, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a minha oração a Ti. Pode contar que a essa oração, o Pai está com os ouvidos inclinados, atentos para ouvir o clamor e a oração do seu povo. Então, amado, Jesus é o caminho que conduz ao Pai, que conduz a uma comunhão com o Pai. Não se pode pregar outro evangelho. Irmãos, quando Jesus comissionou, eu há pouco falei aqui, no momento da oração, sobre Mateus 28, 18 a 20, lá, quando Jesus, depois de ter ressuscitado, ele se apresentou para os discípulos, e ele falou, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus comissionou a igreja, ele comissionou para que fosse pregado o seu evangelho. Marcos 16:15 fala isso. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não mandou pregar religião, ele não mandou pregar costumes e tradições, e nem mandar ninguém fazer sacrifícios, que são sacrifícios que a Bíblia chama de sacrifício de tolos. Pessoas fazem votos, fazem sacrifícios de tolo, querendo comprar, persuadir Deus fazer alguma coisa. Deus não aceita isso. E ele falou que fosse pregado o seu evangelho. Ide pregai este evangelho a toda criatura, e quem quer seria salvo. Então, irmãos, no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo vai tão incisivo em cima disso, que ele fala para os crentes da igreja lá da Galácia, na época, ele deixou, a palavra de Deus deixou isso relatado, que ele fala, olha, não recebais nenhum outro evangelho, nem mesmo se um anjo vindo do céu descer
anunciar outro evangelho, ele fala com toda ênfase, seja anátema. Ou seja, não aceite, rejeite. Ah, mas foi um anjo que veio do céu, mas veio fazer o quê? Pregar outra coisa fora de Jesus Cristo. Rejeita. A maioria das seitas heréticas que existem nos dias de hoje, elas foram fundamentadas em alguma coisa desse tipo. Alguém teve uma visão que apareceu um anjo falando que não é só a Bíblia, não. Tem outros livros que as pessoas deveriam buscar entendimento sobre a vontade de Deus. Aí criou-se seitas. Não vou citar nomes aqui, há diversas, mas sempre começaram com alguma coisa nesse sentido. Um ensinamento indo além de Jesus Cristo como sendo o único e suficiente Salvador, colocando obras que têm que ser feitas também, colocando dias que têm que ser guardados, colocando sacrifícios que ainda têm que ser feitos, penitências que têm que ser feitas, tudo isso colocando acima da obra que Jesus Cristo fez. Então o apóstolo Paulo foi incisivo. Gálatas 1:8 fala, se alguém vem propor outro evangelho que vai além do que eu já tenho pregado a vocês, ainda que seja um anjo que desça do céu, seja anátema, não aceita. Se for pregar outro evangelho, não aceita. Porque o evangelho de Cristo é o evangelho que salva. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aqui está um perigo muito grande de se pregar outra coisa. Porque nós estamos anunciando a palavra da salvação. Isso implica a eternidade, irmãos. Onde as pessoas vão passar a eternidade? Com Deus ou distante de Deus? E está aqui a verdade, o caminho que cada pessoa tem que seguir, obedecer, para poder estar em comunhão com Deus e ter a sua salvação garantida. Por isso, como pregador do Evangelho, eu tenho que dar esta ênfase. Mas as pessoas hoje, irmãos, muitas das pessoas estão buscando refúgio e soluções em muitas coisas, porque andam aflitas, andam desesperadas, a insegurança, a violência, as incertezas da vida. Quem está em Cristo sempre sabe, como diz aquele hino, posso crer no amanhã, né? Quem está em Cristo sabe que a sua fé está firmada e é sustentada pelo Senhor. Mas quem não está? Quem não está vive incertezas. Mas, amados, eu quero mostrar aqui uma passagem bíblica onde um servo de Deus estava aflito. Salmo 43. O Salmo 43 mostra um servo de Deus aflito. Salmo 43, versículo 5. Aqui está o salmista mencionando uma aflição. Ele diz aqui: por que estais abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. Então o salmista aqui ele expressa: por que estás abatida, ó minha alma, e por que se perturba dentro de mim? Momento de aflição que ele passou, momento de angústia, momento de desespero. E ele fala que a sua alma estava angustiada, o seu coração estava abatido. Mas é importante, amados, agora nós trazermos para o povo de Deus aquilo que o Evangelho mostra que o Senhor Jesus Cristo veio proporcionar para o seu povo.
Nós vemos que quando lemos aqui, agora a passagem que nós fizemos a leitura, quando Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Vamos por parte. Primeiramente, quando Jesus fala aqui que ele agradecia ao Pai, porque aprove ao Pai revelar a graça aos pequeninos. Pastor, o que significa esses pequeninos? São aqueles que reconhecem a grandeza de Deus. São aqueles que sabem que grandioso é o nosso Deus. São aqueles que sabem que o Senhor é soberano, que Ele está acima de tudo e de todos. Aqueles que reconhecem a grandeza de Deus, eles se veem. Quem somos nós? Pequeninos. Diante da grandeza do nosso Deus. Há uma passagem bíblica onde o salmista relata, aonde o servo de Deus relata a Salomão mencionando sobre o templo que havia construído. E ele, no momento que ele estava em oração, ele falou para Deus: Deus, eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto mais essa casa que eu edifiquei para ti. Salomão construiu um templo suntuoso, majestoso, mas ele falou: Deus vai habitar aqui. Ele falou: o céu e o céu dos céus. Você há de convir que você olha para cima, você vê o primeiro céu, aonde a tua vista alcança, aonde está a atmosfera da terra. Você vê se o avião levanta voo, pode-se dizer que o avião está voando no céu. Por quê? Ele está elevado, está voando e está na atmosfera. Mas o avião não pode passar da atmosfera. Ele depende do ar para sustentar ele voando. É diferente do foguete. O foguete já tem as etapas de saída para ir ao espaço. O espaço é o segundo céu. Você passa o primeiro aqui, chega no espaço, opa, o que é aqui? Aí você começa a não ter gravidade, né? Você começa a flutuar, ali é o segundo céu, onde Deus colocou várias coisas que Ele colocou na narrativa da criação, as estrelas, os astros, os planetas, enfim, tudo está nesse segundo céu. Mas há um terceiro. Depois, além do segundo, que as pessoas chegam ao espaço e imaginam assim: nossa, isso aqui é infinito. Mas além daquele espaço, existe o céu dos céus, aonde está o paraíso de Deus. Pastor, como é que o senhor afirma isso? Bom, não se vai além do que está escrito. E se você olhar na carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12, né? Quando ele fala sobre o espinho na carne, essa passagem do espinho na carne já fui perguntada algumas vezes, e alguma outra oportunidade eu vou elucidar esse assunto aqui para a igreja. Mas quando Paulo vai tratar desse assunto, ele, por humildade, devido àquelas pessoas que estavam lá na igreja de Corinto, viverem se ensoberbecendo, querendo fama, um querendo ser melhor do que o outro. Lá na igreja de Corinto, os crentes queriam dizer que tinham mais dons do que o outro. Eu sou mais espiritual do que você. Vivia uma guerra. E o apóstolo Paulo encontrou
homens que chegaram na igreja se dizendo apóstolos, querendo a primazia na igreja e desbancando o apóstolo Paulo, colocando ele de lado. Aí o apóstolo Paulo falou: eu vou defender meu apostolado. Ele falou: se é que eu devo me gloriar, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Porque eu conheço um homem. Aí ele ia falar dele mesmo, só que ele não falou eu. Ele falou: eu conheço um homem. Eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo. O arrebatamento foi tão tremendo que ele ficou sem saber. Eu fui no corpo ou fui espírito? Não sei. Aí ele falou: eu não sei, mas Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, olha como ele fala dele mesmo, eu sei que o tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. Aleluia! Ao paraíso de Deus. Oh, Rabassuianta. Ele foi arrebatado ao paraíso de Deus. Deus vivo, aleluia! Agora tem algo que ele diz ali interessante. Que ele fala: eu sei que o tal homem ouviu coisas inefáveis. Quando ele fala inefáveis, são coisas. Glória a Deus! São coisas tremendas. Ele ouviu. Só que ele falou: não é lícito dizer ao homem. O que Paulo escutou lá, ele falou: não é lícito eu dizer. Olha só, os outros querendo se vangloriar, dando chute no apóstolo Paulo, já que esse homem para lá, eu sou mais espiritual que ele. Aí Paulo falou: bom, a minha humildade aqui, né? Se eu tenho que me gloriar, vou me gloriar na minha fraqueza. Conheço um tal de um homem aí que foi, se vocês ficam se gloriando aqui, né? Eu conheço um que foi lá. Aleluia! Eu conheço um que foi lá. Aleluia! Esse que foi lá, ele ouviu os negócios tremendos. Ele ouviu coisas que não é lícito dizer para vocês. Não é lícito falar para o ser humano. São coisas profundas. São coisas que Deus quis mostrar para confirmar o apostolado de Paulo. Se você sabe a história de Paulo, antes dele se converter, ele era um homem que não queria saber da igreja. Ele vivia perseguindo a igreja. Mas a conversão dele, Deus virou ele do avesso. Tirou aquele coração dele contra a igreja e botou um coração quebrantado, temente a Deus, converteu aquela vida e ele se tornou o maior pregador missionário de toda a história. Apóstolo Paulo. Então, amados, quando ele, com todo o argumento, fala: se alguém vier pregar outro evangelho, não aceita. Se alguém vier anunciar outra coisa, não aceita. O evangelho é a garantia da salvação, porque o evangelho aponta para Jesus. Na igreja nós temos que nos ocupar e mostrar para as pessoas que o caminho é Cristo, que o caminho é Jesus, que só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador, só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, amados, ele deu graças ao Pai, porque aprove revelar essas coisas aos pequeninos. Você vê que o apóstolo Paulo mostrou ali a sua humildade, né? Vocês estão aí se vangloriando, se degladiando, só falta se esquartejar aí de
querendo um ser melhor do que o outro, mas eu vou me gloriar numa pessoa que eu conheço. Né? Uma pessoa que eu conheço aí que foi lá no terceiro céu. Glória a Deus. Aí tapou a boca daqueles, né, que viviam se exaltando ali, né? Então, amados, esses pequeninos aqui, que Jesus se referiu, eu uso o termo pequeninos, porque são aqueles que reconhecem a grandeza, que grande, unicamente grande, soberano, grandioso, soberano, todo-poderoso, é só o nosso Deus. Aleluia. Então nós temos que ter essa humildade, nós temos que ter no nosso coração essa gratidão a Deus. Aí ele diz aqui, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Quando ele prossegue dizendo, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, Jesus falou que ele ia ficar sendo conhecido através do seu evangelho sendo pregado ao Filho a quem o Filho quisesse fazer com que as pessoas conhecessem a Deus. É através da pregação da sua palavra. Aí ele faz o convite, que é o maior e mais belo convite que existe para se fazer nessa terra. Existe muita gente que faz muitos convites, né? Vamos lá numa festa, vamos lá no aniversário, vamos lá, e fazem vários convites. Mas eu quero, nessa oportunidade, diante da igreja, dizer que nós temos que anunciar o mais belo convite já feito em toda a história da humanidade. Aleluia. Esse convite foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele diz aqui, vinde a mim. Oh, aleluia. Somente aquele que pode dizer toda a autoridade me foi dada. Somente aquele que pode dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente esse que está sentado à destra da majestade nas alturas, Glória a Deus. ele tinha toda a autoridade para fazer o mais belo convite para o ser humano. Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Cansado, sobrecarregado, fardos pesados, sofrimentos, expectativas ruins, incertezas, tanta coisa aflige a alma do ser humano, o medo, o receio, as incertezas da vida, tanta coisa aflige o coração do ser humano. E Jesus, com toda a propriedade, foi o único, e é o único, ainda está sendo no dia de hoje, porque ele está lá glorificado no céu, mas a igreja está aqui proclamando o que ele falou, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu quero dizer, igreja do Senhor, você não tem mais o fardo pesado do pecado para carregar. O Senhor já aliviou você desse fardo. Ele já tirou esse fardo de você. E cabe agora à igreja falar para as pessoas: venham para Cristo. Vinde a Cristo. Vinde a Jesus. Venham para o Evangelho. Venham para a casa de Deus. Venham para a igreja. Venham servir ao Senhor. Venham adorar a Deus em espírito e em verdade. Venham que eu vou aliviar você. Vou tirar esse fardo pesado de você e você vai
tomar sobre você o meu jugo. Aleluia. Ah, pastor, mas ele vai tirar o fardo pesado e vai colocar um jugo sobre nós? Vamos ficar com esse sorriso no rosto? Porque o que eu vou ler aqui é para a nossa alegria. Porque ele diz aqui: tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém. Porque o meu jugo... Oh, Jesus maravilhoso! Eu tirei o fardo pesado do teu pecado das tuas costas, e agora você vai levar o meu jugo. Ele diz aqui: aprendam de mim, aprendam comigo, aprendam a minha palavra, aprendam os meus ensinamentos, Glória a Deus. aprendam o que eu ensino para vocês. E isso, irmãos, é a igreja que tem que fazer, porque Mateus 28, do 18 ao 20, quando tem essa passagem que volta e meia eu repito aqui: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz: ensinando. Quem ensina é porque os outros têm que aprender. Então Jesus diz aqui: aprendam de mim, aprendam ao meu respeito, aprendam os meus ensinamentos, porque eu sou manso e humilde de coração. E quando vocês fizerem isso, ele diz o quê? Achareis descanso para a vossa alma. Olha lá o salmista quando falou: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Porque minha alma está aflita. Jesus fala aqui: encontrareis descanso. Aleluia. Hoje o povo de Deus pode dizer: a minha alma não está mais aflita, Glória a Deus. a minha alma não está mais inquieta, a minha alma não está vivenciando as preocupações desse mundo, Aleluia. a minha alma não está amoldada às circunstâncias desse mundo, porque nós não andamos segundo o curso desse mundo. Glória a Deus. Ah, pastor, mas as pessoas estão aflitas por causa da violência, por causa das coisas ruins que têm acontecido, por causa de tantas intempéries que acontecem na vida do ser humano. Pois é, foi por isso que Jesus deixou a sua igreja aqui na terra, para que pregasse o seu evangelho. E não pode ser outro evangelho, tem que ser o evangelho de Jesus Cristo. Pastor, mas eu conheço uma religião onde um anjo veio trazer outro evangelho. Dê as costas para esse tipo de ensinamento. Mas a pessoa diz que foi um anjo que veio lá do céu. O apóstolo Paulo, que esteve lá no terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, o apóstolo Paulo falou para os Gálatas: não recebam outro evangelho. Não recebam. Talvez alguém quisesse até questionar com o apóstolo Paulo: e se for um anjo que aparecer? Mas o que é que o anjo veio fazer? Ah, o apóstolo Paulo, ele veio falar que além do evangelho de Cristo, tem outras coisas que a gente tem que fazer como sacrifício para ser salvo. Ah, é? Então não obedeça. Porque o evangelho é único. O evangelho é suficiente. O sacrifício de Cristo foi perfeito. A obra redentora da cruz do Calvário foi perfeita. O único sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas, que Deus aceitou, foi o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Até os sacrifícios da antiga aliança, que os sacerdotes ofereciam lá no templo, eram sacrifícios contínuos. Tinha que ficar fazendo sempre aqueles sacrifícios. E diz mais: os sacerdotes entravam para ministrar
tinha que oferecer sacrifício pelo pecado do povo, mas antes ele tinha que oferecer por ele, porque o sacerdote era pecador também. Mas agora nós pertencemos ao sumo sacerdote que fez o sacrifício perfeito, único, para sempre. Não precisa de mais sacrifícios, não precisa de mais oblações, não precisa mais de rituais. Deus aceitou plenamente o sacrifício perfeito do seu Filho na cruz do Calvário. Então ele diz aqui, amados, encontrareis descanso para a vossa alma. Encontrareis descanso. Ó minha alma, porque está abatida, porque te abates dentro de mim. Hoje o crente, ele pode orar, inclusive se ele se sentir abatido, aflito por qualquer situação, na sua oração ele pode dizer assim: ó minha alma, volta ao teu repouso. Volta ao teu descanso. Em Cristo nós já temos o descanso. Lembra que Jesus falou: o Filho do Homem até do sábado ele é Senhor. Porque o sábado representava descanso. Então ele falou: o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então quem é o nosso descanso? Quem é o nosso descanso, igreja? Jesus! Vamos dizer mais alto? Jesus! Mais alto ainda? Jesus! Ele é o nosso descanso. Glória! Por que te abate, ó minha alma, e te inquieta dentro de mim? Volta ao teu descanso. Já estamos em Cristo. Temos a paz que excede todo entendimento dentro do nosso coração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis inquietos de coisa alguma, mas em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aí o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, amados, a igreja precisa saber disso. Nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós temos o descanso em Cristo. Aprove para o Pai revelar a graça para os pequeninos que creem na grandeza do Senhor. E o convite que um dia eu, você aceitamos, que foi o convite de Jesus: vinde a mim. O Evangelho falou no nosso coração: venham, venham para Cristo. E nós fomos para Cristo. Um dia nós fomos para Cristo porque Ele nos atraiu. Ele nos atraiu através do seu Evangelho. E encontramos descanso para a nossa alma. Então, amados, ir a Jesus, ser aliviado do fardo pesado do pecado, aprender os ensinos de Jesus e ter descanso na alma. Então, no início da mensagem eu falei que o tema era esse: o Evangelho de Cristo proporciona descanso para a alma. É o tema dessa mensagem. O Evangelho de Cristo proporciona descanso para a nossa alma. Coloque a mão no seu coração e diga: alma, descanse. Amém. Descansa em Cristo. Confiança, certeza, segurança, paz. Você ouve muito falar de gente falando paz de espírito, né? O crente tem isso.
a paz Glória a Deus. que transborda no nosso coração. Glória a Deus. E a Bíblia diz que essa paz, ela excede todo entendimento. Verdade. Ou seja, ela vai além do que nós podemos imaginar. Glória a Deus. A gente pode falar paz. O que vem na nossa cabeça? Pode falar paz. Como é que nós vamos imaginar a paz? Só que a paz que nos é dada pelo Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que essa paz, ela excede todo entendimento. Ou seja, ela vai além Glória a do que a Deus. gente possa imaginar. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Levante a mão e diga louvado, Louvado. exaltado, seja para sempre o nome maravilhoso, poderoso, soberano, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, para sempre. Amém. Diga graças a Deus. Diga, eu recebo no meu coração a palavra de Deus. A minha alma tem descanso, tem paz. O meu coração tem paz. A minha mente tem paz. E eu me alegro, eu me regozijo no meu Deus, no meu Senhor.